Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre arcos e ângulos. Então, nós estamos na parte aqui da matemática, que vai tratar sobre medidas de arco e medidas de ângulo. Primeiro, vamos conhecer o que é um arco e o que é um ângulo. Então, o arco geométrico é uma das partes das circunferências que ela vai ser delimitada por dois pontos. E esses dois pontos, se eles se coincidirem, eu vou ter um arco chamado de arco nulo, ou também conhecido como arco de uma volta. O que é isso? Então eu vou ter dois pontos e se a medida do arco der uma volta completa na circunferência, esse arco vai ser nulo, porque voltou para o ponto de origem. Então, seja uma circunferência que o centro dela a gente chama de O, a gente vai ter dois pontos distintos, geralmente um ponto A e um ponto B. Vamos ver como é que isso fica graficamente. Então, nós temos aqui uma circunferência, eu tenho aqui esse O no meio aqui, é o centro da circunferência, tá? E aqui eu tenho A e B, então eu tenho dois pontos. E esse L que tem aqui é a medida, então a medida de A para B. Então geralmente esse pedacinho que eu tenho aqui, essa distância de A para B é o arco AB. Então eu tenho aqui uma medida de arco. Então o arco, gente, é a medida que corre por fora. Então é a distância que eu vou ter entre dois pontos numa circunferência. E geralmente essa distância é dada aqui pela letra L. E só lembrando que se está indo até o meio da circunferência, isso aqui, ó, essa distância aqui eu chamo de raio. Só lembrar lá do raio da bicicleta, né? O raio vai até o meio da roda, então até o meio é o raio. Se passa para o lado completo, é a medida da circunferência. Então a gente tem a seguinte situação: a gente pode chegar de A para B pelo percurso mais curto. O que vem ser esse percurso mais curto? Quando eu me desloco aqui de A para B nesse sentido. Isso aqui é o percurso mais curto, é a distância mais curta de A para B. Porém, também tem a opção da gente chegar do ponto A ao ponto B pelo percurso mais longo. O que seria? Seria se eu viesse aqui pelo outro lado, ó, fazesse essa distância aqui de A, dar a volta até chegar em B. Então a gente pode determinar o quê? Que aqui eu poderia ter dois arcos, AB desse lado, sendo um percurso mais curto, ou então AB por esse outro lado aqui, que já seria um percurso mais longo, tá? Então se vocês observarem aqui a linha em vermelho, ela está destacando aqui, ó, do A para o B é um arco aqui mais curto, e também do A para o B é um arco só que mais longo, porque a gente pode determinar. O que vai dizer qual é o percurso é a definição dos pontos que vai ser dado no problema, qual é a distância que a gente vai procurar ou calcular. E aqui nós temos a ideia de ângulo central, que eu já falei para vocês, né? Que toda circunferência ela vai ter uma origem, que é no meio da circunferência. Porém, todo arco que você fizer, ele vai ter um ângulo. Então esse arco aqui, ó, de A para B, quando eu faço a ligação até o centro, vai ter um ângulo aqui, eu chamo de ângulo central. Então se eu fizer um outro arco aqui, por exemplo, olha só, eu colocar aqui um ponto C e quiser saber aqui do arco CB, por exemplo, eu vou ter um outro ângulo aqui também. E por aí vai, a gente pode obter vários ângulos e vários arcos diferentes numa circunferência. Eu posso colocar uma outra letra aqui, tá? Letra E, e aqui eu tenho um outro arco, C até o E. E aqui eu vou ter um outro ângulo. Então por isso nós chamamos de ângulo central. Ele sempre vai estar percorrendo aqui o centro da circunferência. Então continuando, para vocês que ainda não lembram ou que já esqueceram aí, né, a circunferência ela vai ter o que? 360 graus. Então eu vou ter 360 graus é uma volta completa na circunferência. Então você vai ter 90, 180, 270, 360. Ou seja, nós vamos ter todos os valores aqui de graus para uma circunferência. Que isso é a divisão para a gente relembrar esses valores. E o que acontece? Para a gente medir, geralmente nós usamos justamente isso que eu falei para vocês. Ou grau, ou então uma coisinha chamada de radiano. Então, quando eu quero medir, né, um ângulo aqui nessa circunferência, eu vou utilizar ou grau ou radiano. Eu vou dizer, olha, aquele arco ali tem
30 graus. Aquele arco ali tem 40 graus. Então, eu vou utilizar ou grau ou então o radiano. E o que que acontece? Considerando que um arco de 180 graus, ele vale pi rad, esse pi rad aqui, gente, é pi, que é a letra pi, rad é a abreviação para radiano. Então, como é que eu calculo se um valor vier do ângulo em radiano? Como é que eu transformo ele em grau? Ou então o contrário, se um valor está em grau, como é que eu vou converter ele para radiano? Para fazer essa conversão, a gente vai usar uma regra de 3, que é bem simples, tá? E fazendo essa associação aqui, ó, que 180 graus vale pi rad, ou seja, pi radiano. Então vamos, olha só, graus versus radiano, que é justamente essa convenção que eu falei para vocês. Basta a gente converter de graus para radiano. A gente vai usar aqui uma regra de 3. Então, 180 graus equivale a pi radiano. E aqui um outro detalhe que eu gosto de colocar, que às vezes aparece num problema, né? 1 grau, ele corresponde a 60 minutos. Só para lembrar aqui, tá? Então, 1 grau equivale a 60 minutos. A gente vai usar isso aqui só em alguns casos especiais. Então, vamos lá. Eu quero converter aqui 30 graus para radiano. Como é que eu faço essa conversão? Eu quero transformar 30 graus para radiano. Então, eu vou usar a regra de 3. Que me diz que 180 graus é igual a pi rad, ou seja, pi radiano. E qual é o valor que eu quero transformar? É 30. Então eu vou colocar o 30 aqui, ó, do mesmo lado do grau aqui. Então eu vou ter 30 graus equivale a x. Então, 180, sempre vocês vão colocar isso aqui, tá? 180 graus vale pi radiano. E desse lado aqui você vai colocar a medida que você quer transformar. 30 graus para radiano, que eu não conheço, então você vai colocar o x aqui, que é o valor para a gente descobrir. Aí a gente vai fazer o que? Pelos extremos, tá? Então a gente vai fazer 180 graus vezes x e 30 vezes pi radiano. Então como é que vai ficar essa conta? 180 vezes x é 180 graus x igual 30 graus vezes π radiano é 30 graus π radiano. Então vejam, multiplicar por letra é bem simples, é só você repetir o valor e colocar as letras depois. Então quando a gente multiplicou aqui 180 por x, então deu a mesmo 180, só acrescentei o x. E quando eu multipliquei 30 graus por π rad, eu coloquei o 30 graus e só acrescentei o π rad. Agora, como é que a gente continua a conta? Isso aqui vocês já viram, né? Eu tenho que encontrar o valor do x. Então, eu vou querer colocar x de um lado. Olha só. X vai ser igual o valor que está na frente, que é 30 π rad, sobre o valor que está aqui atrás, que é 180 graus. Então, 30 π rad dividido por 180. E agora, o que vocês vão fazer aqui? Quando dá para vocês dividir direto de cima pelo de baixo, e dá um valor ali exato, vocês podem dividir. Nesse caso aqui não dá, olha só, o valor de cima é menor que o valor de baixo. Em cima eu tenho 30, embaixo eu tenho 180. Nesse caso aqui vocês vão ter que simplificar o máximo possível. Isso quer dizer o quê? Eu vou ter que dividir o 30 e o 180 por um mesmo valor e que seja o maior possível que eu conseguir. Então quando eu for simplificar 30 e 180 ao mesmo tempo, eu consigo simplificar os dois por 30. Então, 30 por 30 vai dar 1 e 180 por 30 vai dar 6. Se dá 1 aqui em cima, eu não preciso colocar o 1. Eu coloco só quem sobrou. Quem foi que sobrou aqui em cima? Só o π. Então, π sobre... E aqui embaixo, 180 por 30 deu 6 sobre 6. E aqui você só coloca o rad, que é de radiano. Ou seja, 30 graus vale π sobre 6 radiano, ou então π rad sobre 6. Então eu transformei aqui 30 graus para a medida de radiano. Agora vamos fazer o contrário. Eu tenho aqui uma medida que está em radiano e eu quero ela em graus. Então olha só, 3π rad sobre 4 eu quero transformar para graus. É mais simples ainda, porque nós já sabemos que esse π rad aqui, olha só, ele vale quantos graus? 180. Então, π rad vale 180. É só eu substituir π rad por 180 e fazer a multiplicação pelo valor que está aqui do lado, que é 3. E aí continuar a conta. Olha só como é que fica.
3 π² sobre 4. Então eu já sei que π² vale 180. Então você vai e substitui 3 vezes, no lugar de π² coloca 180 sobre 4. Então agora o que eu vou fazer? Multiplicar 3 vezes 180 e depois dividir por 4. Fazendo essa conta, 3 vezes 180 vai dar 540 graus. E quando eu vou dividir aqui 540 graus por 4, eu vou encontrar o valor de 135 graus. Ou seja, 3 π² sobre 4 é a mesma coisa de 135 graus. Seria o mesmo, gente, se vocês viessem aqui nesse exemplo anterior e quisessem descobrir quando é que isso aqui representa em graus. É só você substituir isso aqui, ó. Π é 180, então você ia substituir 180 sobre 6. Quando você dividisse os 180 sobre 6, ia dar justamente o que? A medida em graus, que é os 30 graus. Então aqui a gente converte, né, tanto de graus para radiano, quanto de radiano para graus. Bom, e aqui nós temos um outro exemplo. Qual é a medida em radiano de um arco de 20 centímetros de comprimento contido numa circunferência de raio de 8 centímetros? Aqui nós temos uma situação diferente, olha só. Nós temos um arco que ele vai do ponto A para o ponto B. Esse L aqui é a distância, tá? É o comprimento. Esse comprimento é de 20 centímetros. E o raio dele é de 8 centímetros. O que é o raio? É a distância aqui, ó, bem da ponta da circunferência até o centro. Então isso aqui, essa distância daqui para o centro é 8. E essa distância aqui de A para B é 20. Eu quero saber quanto é que dá essa medida em radiano. Só que vejam o que tem de diferente aqui. Não tem medida em grau. Eu não sei quanto é que vale esse ângulo aqui. Então como é que eu faço isso só com essas medidas aqui de centímetro? Nós utilizamos uma expressãozinha, que é essa. A, que é igual a L sobre R. O A vai ser a medida que nós vamos encontrar em radianos. O L é a distância aqui, ó, do A para o B. E o R é o raio. Então, o L é o comprimento e o R é o raio. É só a gente fazer uma divisão. Então, como é que fica isso aqui, ó? A vai ser igual. Qual é o comprimento? Qual é a distância do A para o B? Ele está dizendo que o A para o B, que é um arco, tá, gente? Ó, A para o B aqui é o arco AB. É a distância de A para B. É 20. 20 sobre... Qual é o raio dessa circunferência aqui? É 8 centímetros. Então, 20 sobre 8. E a gente vai fazer a divisão. 20 sobre 8, fazendo a divisão, dá um valor quebrado. Dá 2,5 rad. O que isso quer dizer? Transformei para radiano. É só eu colocar o rad depois. Então, 2,5 rad. Isso aqui são casos excepcionais quando aparecem, quando surgem, tá? Mas geralmente vem daquela forma anterior. Vem um valor que está em graus e pede para você transformar para radiano. Ou então vem um valor que está em radiano e pede para você transformar em graus. Esse caso aqui é um caso excepcional, que pode aparecer aí quando você tem as medidas em centímetros. É só usar essa expressãozinha aqui bem simples, que eu tenho certeza que é fácil de vocês calcularem.